Ok, vamos lá. Como é que se faz uma apresentação no nível de Steve Jobs? A gente vai mergulhar fundo na genialidade da comunicação de um dos maiores showmen do mundo da tecnologia. É quase uma aula, tirada direto do manual dele. E para começar, tem essa citação que, olha, resume tudo. Uma ideia só vira algo poderoso de verdade se for bem comunicada. Senão ela simplesmente morre na praia. Então, o primeiro passo para entender o Jobs é sacar um negócio que era quase mágico. O efeito que ele tinha na plateia era hipnótico. Tanto que o pessoal que trabalhava com ele tinha até um nome para isso: o famoso campo de distorção da realidade. E o que era isso? Bom, era a capacidade dele de convencer qualquer um de praticamente qualquer coisa. Ele usava uma mistura de carisma, uma paixão que transbordava e um talento de showman mesmo, sabe? Ele não estava lá só apresentando um produto, ele estava transformando um lançamento num evento de teatro. Tinha herói, tinha vilão, tinha toda uma história por trás. Tá, mas como ele conseguia criar essas experiências que ficavam na cabeça de todo mundo? A gente pensa logo em software, em slides, mas o segredo não era esse, de jeito nenhum. O segredo era um processo super disciplinado, que começava muito, mas muito antes dele sequer pensar em ligar o computador. E aqui vem a primeira grande lição. O processo todo começava de um jeito que hoje parece até contraintuitivo no mundo analógico: papel e caneta, longe de qualquer tela. A ordem era sagrada para ele. Primeiro, fazer um storyboard da narrativa, como se fosse um filme. Depois, esboçar as ideias principais. E só então, depois de tudo bem amarrado, construir os slides. A lógica é que as melhores apresentações são, no fundo, boas histórias. E boas histórias, né, a gente cria com papel e caneta, não com template pronto. O Jobs era um cara que pensava de forma muito visual. E para ele, existia um teste definitivo para saber se uma ideia era realmente boa. Era o que a gente pode chamar de teste do guardanapo. A pergunta é simples. A ideia é tão clara que pode ser desenhada num guardanapo? Isso não é só uma metáfora, não. A Southwest Airlines começou com um triângulo desenhado num guardanapo. O jogo Cranium, a ideia inteira foi esboçada durante um voo. Pensa nisso, ideias gigantescas que nasceram de um rabisco. Ok, então a história está planejada, a ideia é clara. Mas isso por si só não garante nada. Agora vem o passo crucial: conectar essa história com a única pergunta que todo mundo na plateia está se fazendo. E a pergunta é essa: e daí? Por que eu deveria me importar com isso? Pode parecer duro, mas é a verdade. Se a resposta não vier logo e de forma convincente, pronto. A atenção já foi embora. Olha esse exemplo, é perfeito. O jeito tradicional de vender um processador é jogar um monte de característica técnica que ninguém entende. Agora olha o jeito Jobs. Pense nisso como ter 2 cérebros em um computador. Dá para baixar músicas e rodar um antivírus ao mesmo tempo sem o computador ficar lento. Viu a diferença? Não se vende o que o produto é, se vende o que o produto faz pela pessoa. E essa capacidade de responder o porquê eu deveria me importar não é só técnica. Ela nasce da convicção, da paixão genuína que a pessoa tem pela sua missão. Tem uma história famosa sobre isso. Em 1983, o Steve Jobs queria muito trazer o presidente da PepsiCo, o John Sculley, para a Apple. O Sculley estava na dúvida, claro. E o Jobs não tentou convencer ele com mais dinheiro ou ações, não. O que ele fez foi desafiar o propósito de vida do cara. Ele olhou para o Sculley e mandou a famosa pergunta: você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar ou quer uma chance de mudar o mundo? Que pancada! Isso não era sobre um produto, era um convite para uma missão. E é esse tipo de apelo que conecta de verdade com as pessoas num nível emocional. Ok, então a gente já tem a história e a paixão. Mas como organizar tudo isso de um jeito que a mensagem grude na cabeça das pessoas? Para isso, o Jobs usava basicamente 2 ferramentas. E o mais genial é que elas são ridiculamente simples, mas muito, muito poderosas. A primeira é a regra de 3. O cérebro humano adora o número 3. Lembra do lançamento do primeiro iPhone? Ele disse: hoje estamos apresentando 3 produtos revolucionários: um iPod, um telefone e um comunicador de internet. Ele repetiu, aí veio a virada. Estes não são 3 aparelhos separados. Este é um só aparelho. Genial! A estrutura em 3 cria a expectativa e torna a revelação muito mais impactante. A segunda ferramenta era criar manchetes no estilo do Twitter antes mesmo do Twitter existir. A ideia era criar uma frase curta, única e super memorável para cada ideia. Ele não esperava a imprensa criar narrativa. Ele mesmo entregava a manchete pronta. E repetia, repetia, repetia.
E olha como funcionava na prática. Pro iPod, 1000 músicas no seu bolso. Ponto. MacBook Air, o notebook mais fino do mundo. Direto a ponto. E o iPhone, a Apple reinventa o telefone. Cada frase resume o produto e o seu principal benefício de uma forma impossível de esquecer. Então, juntando tudo isso, o planejamento, a paixão, a estrutura, as manchetes, a pergunta que fica é: como a gente pega tudo isso e aplica nas nossas próprias ideias para também causar um impacto de verdade? O legado do Jobs é imenso. Ele elevou o padrão, transformando o que era para ser uma apresentação chata de slides num verdadeiro evento de teatro. E foram esses eventos que ajudaram a mudar o mundo. Tudo começa com uma história bem contada, vendendo benefício e compartilhando a paixão. A verdade é que as pessoas não dão atenção para coisas chatas. Se uma ideia for apresentada de um jeito chato, ela corre o risco de morrer. As técnicas são simples na teoria, mas colocar em prática exige muito treino e principalmente paixão. Então, a pergunta final não é se as técnicas funcionam, mas sim, existe dedicação suficiente para fazer uma boa ideia realmente brilhar?